Você já se sentiu tão rejeitado que achou que Deus nunca te chamaria? Pior que ser ignorado é ser odiado pelos seus próprios irmãos. Mas, e se eu te disser que o autor do primeiro evangelho era esse tipo de pessoa? O nome dele era Mateus, um cobrador de impostos, um traidor, um homem desprezado. E foi exatamente esse homem que Jesus escolheu, não por merecimento, mas por misericórdia. Mateus caminhava pelas ruas de Cafarnaum com o coração dividido. O som das sandálias sobre o chão de pedra era abafado pelo peso dos pensamentos. O passado ainda gritava dentro dele, mas havia algo novo florescendo no silêncio. O peso da antiga vida ainda o assombrava como sombras que insistem em aparecer mesmo ao meio-dia. Mas o brilho que via em Jesus começava a dissolver essa escuridão. Algo invisível e poderoso já havia mudado dentro dele. Ele não sabia explicar o que era, mas a velha dor já não machucava do mesmo jeito. Havia esperança onde antes só havia culpa. E havia uma chama crescendo onde antes havia um abismo. Seu nome era Levi, também conhecido como Mateus. Um nome simples, mas que carregava o peso de anos de desprezo. Ele era um cobrador de impostos, um publicano, alguém considerado impuro pelos religiosos e traidor pelos próprios irmãos judeus. A cada moeda que caía na mesa, uma parte da sua alma parecia escorrer junto com ela. Ele ouvia as palavras amargas, os olhares de desprezo, os murmúrios de condenação. Mas também ouvia uma voz interior que ele não sabia identificar. Era como um sussurro: você não nasceu para isso. Mas ele ignorava. Ele havia se acostumado à solidão. Os outros cobradores de impostos eram sua única companhia, mas nem entre eles havia confiança. Todos viviam sob a mesma fachada de poder e controle, quando na verdade todos eram prisioneiros de seus próprios medos. O povo o odiava, os religiosos o condenavam, e sua própria consciência o acusava noite e dia. Ele tentava ignorar, tentava sufocar, tentava justificar, mas no fundo ele sabia. Ele havia se vendido e por dentro morria aos poucos. E então, um dia comum, tudo mudou. Ele estava sentado na coletoria, somando impostos como fazia há anos. Os comerciantes passavam, alguns a contragosto, entregando moedas sem sequer encarar seu rosto. Outros o amaldiçoavam baixinho. Ele não se importava mais, ou pelo menos fingia que não se importava. Mas naquela manhã, algo interrompeu a rotina. Uma movimentação diferente começou a se formar nas ruas de Cafarnaum. Passos apressados, cochichos, expectativa. Não era uma rebelião, não eram soldados romanos, era algo diferente. E então Mateus viu, no meio da multidão havia um homem. Seus olhos eram firmes, mas doces. Seu rosto era sereno, mas forte. Sua presença era como um raio de luz cortando as nuvens pesadas da alma. Era Jesus, o Nazareno, o rabi que perdoava pecadores, o homem que comia com prostitutas, aquele que tocava leprosos sem se contaminar, aquele que falava com autoridade, mas com ternura, aquele que todos queriam ver e que ninguém conseguia ignorar. E foi esse homem que parou diante de Mateus. A multidão silenciou, os olhares se voltaram, os fariseus franziram a testa, os discípulos observaram. E Jesus, sem dizer mais nada, olhou Mateus nos olhos. Um olhar que atravessava camadas, um olhar que enxergava a alma, um olhar que dizia tudo sem dizer uma palavra. E então ele falou, só 2 palavras, mas 2 palavras que mudaram tudo. Ele disse, segue-me. E o tempo parou. Mateus sentiu algo dentro de si que nunca havia sentido antes. Não era medo, não era culpa, não era vergonha, era chamado, era graça. Era um convite que queimava por dentro como fogo, mas que também curava como óleo. Ele não hesitou, não questionou, não argumentou. Ele apenas se levantou e deixou tudo, a mesa,
o dinheiro, a segurança, o passado, e seguiu Jesus, porque naquela hora ele entendeu. Ele era visto, ele era desejado, ele era amado. Jesus não o chamou porque ele era bom, chamou porque ele era perdido, e porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele caminhava atrás de Jesus com passos ainda incertos, mas com o coração ardendo. Ele não sabia o que o esperava, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava em paz. Enquanto deixava a coletoria para trás, imagens do passado vinham à sua mente. Lembranças de quando era criança, aprendendo sobre Moisés, ouvindo seu pai falar das promessas do Messias, lembranças de quando acreditava, de quando orava, de quando ainda tinha esperança. Tudo isso parecia perdido, mas agora era como se estivesse sendo restaurado. Jesus o levou para junto dos outros discípulos. Pedro, Tiago, João, homens simples como ele. Mas Mateus ainda se sentia diferente. Ainda carregava o estigma de sua antiga vida. Eles o olhavam com desconfiança. Afinal, ele era um publicano. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus o tratava com a mesma dignidade que os outros, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Mateus observava os milagres. Viu paralíticos andarem, viu leprosos serem purificados, viu mortos ressuscitarem. Mas o maior milagre para ele ainda era o fato de ter sido aceito, o fato de ter sido chamado, o fato de ter sido perdoado. E ali, entre passos e poeira, entre dias de sol e noites frias, entre ensinos e milagres, Mateus aprendeu o que era graça. Ele não escrevia ainda, mas cada gesto de Jesus, cada palavra, cada olhar, era gravado dentro de seu coração. Um dia, ele colocaria tudo em palavras, mas por enquanto, ele apenas vivia e seguia. Com olhos cheios de lágrimas e um coração transformado, ele se lembraria de cada detalhe, de cada manhã em que via Jesus orar antes do sol nascer, de cada noite em que o mestre se afastava para chorar sozinho. Ele anotava tudo em seu coração, porque, mesmo sendo chamado antes de merecer, ele queria honrar aquele chamado com tudo o que era. Ele começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava nas moedas que contava, mas nas palavras que ouvia. Palavras que tinham vida, que traziam cura, que quebravam correntes invisíveis. Ele já não era mais o homem que contava impostos. Agora ele contava histórias de redenção, e mesmo quando as dúvidas vinham, porque elas vinham, ele se lembrava daquele olhar. Aquele olhar que o encontrou enquanto ele ainda era um traidor. O olhar de Jesus. E era isso que o sustentava. Não a perfeição, mas a lembrança do perdão, porque essa era a nova vida. Mateus caminhava agora entre os discípulos, mas ainda sentia o peso do passado pesando nos ombros. Às vezes, à noite, enquanto todos dormiam, ele se afastava um pouco e olhava para o céu. Não era mais o céu que ele via da janela da coletoria, coberto por grades invisíveis de culpa. Agora era um céu de liberdade. Mas mesmo a liberdade precisava ser aprendida. Ele ainda se assustava com a bondade de Jesus. Ainda não compreendia por que havia sido escolhido. Ainda se perguntava se um dia estaria à altura daquele chamado. Mas todas as vezes que sentia medo, ele se lembrava da primeira vez que ouviu aquelas palavras: "Segue-me." E isso bastava para continuar. Caminhavam de cidade em cidade. Jesus parou para conversar com uma mulher desprezada. Os fariseus se escandalizaram. Os discípulos ficaram desconfortáveis, mas Mateus não, porque ele sabia exatamente como era ser visto como indigno. E ao ver Jesus estender a mão para aquela mulher, ele sentiu algo dentro dele se fortalecer. A graça que o alcançou era real, e se era real para ele, era real para todos.
Ele começou a entender que o ministério de Jesus era para os rejeitados, os quebrados, os esquecidos, exatamente como ele. Eram muitas as vozes ao redor. Algumas o chamavam de falso, outras murmuravam pelas costas, mas nenhuma delas era mais alta do que a voz que o chamou. E quando ele via Jesus curar, perdoar, ensinar, ele sentia um desejo crescendo dentro dele, registrar tudo, guardar cada palavra, cada gesto, para que outros, como ele, um dia soubessem que existe esperança mesmo para os mais rejeitados. Ele ainda não sabia que um dia escreveria o Evangelho. Ainda não sabia que seus escritos seriam lidos por gerações, mas já sentia que cada passo ao lado de Jesus era eterno. Ele carregava uma memória viva dentro do coração, e cada milagre que testemunhava era como tinta sendo derramada sobre as páginas da alma. Ele não anotava nada no papel, mas o Espírito gravava tudo dentro dele. Numa manhã, enquanto atravessavam um campo, Jesus falou sobre o reino de Deus com uma simplicidade que quebrava qualquer sabedoria humana. E Mateus, ouvindo, chorou, porque entendia que ele, justamente ele, um cobrador de impostos, havia sido chamado para ouvir aquelas palavras. A verdade não era mais um conceito distante. A verdade caminhava ao seu lado, com sandálias empoeiradas, com mãos que curavam, com olhos que acolhiam. Ele se lembrava de quando contava moedas, de quando trancava portas para se proteger da rejeição. Agora ele contava os dias com Jesus, e nenhuma porta precisava mais ser trancada, porque ele havia sido aceito, ele havia sido recebido, ele havia sido transformado. Num fim de tarde, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, ele olhou para o Mestre e pensou: eu jamais poderei retribuir o que ele fez por mim. Mas Jesus, como se tivesse ouvido seus pensamentos, virou-se e sorriu. E naquele sorriso, Mateus entendeu. Não era para retribuir, era para viver, era para anunciar, era para compartilhar. E ali, diante de um céu alaranjado, ele tomou a decisão que carregaria para o resto da vida. Ele escreveria. Quando chegasse a hora, ele colocaria em palavras tudo aquilo que o mundo precisava saber, sobre aquele que o chamou, sobre aquele que não se importa com o passado, sobre aquele que muda tudo. Ele ainda lembrava do dia em que largou tudo, a mesa, as moedas, a vergonha, e seguiu Jesus. Mas seguir era mais do que andar atrás. Era aprender a viver com o coração exposto. Era ser confrontado todos os dias pela graça. Era acordar e descobrir que ele não escolheu homens perfeitos, mas dispostos. E Mateus, embora ainda se sentisse quebrado, havia dito sim. Agora ele caminhava, um entre os 12, mas por dentro ainda lutava com vozes. Aquelas vozes antigas que diziam que ele não era digno, que ele era só um traidor com uma túnica nova. Certa manhã, enquanto o grupo descansava perto do mar, Jesus contava parábolas às multidões. E Mateus, sentado mais atrás, observava os rostos. Gente comum. Pescadores, donas de casa, idosos, crianças, todos hipnotizados pelas palavras do Mestre. Ele falava como quem conhecia o interior das pessoas. E cada história que contava era como um espelho. Mateus sentia que, de alguma forma, cada parábola também falava com ele. Especialmente aquela sobre o filho pródigo. Quando Jesus descreveu o pai correndo ao encontro do filho, Mateus se sentiu engolido por lágrimas. Era ele, aquele filho, aquele que desperdiçou tudo e que foi abraçado de volta sem merecer. À noite, ele quase não dormia. Às vezes ficava só olhando o fogo, ouvindo o som das brasas estalando e revivendo as palavras de Jesus em silêncio. Às vezes, o mestre o chamava de lado e fazia perguntas simples, mas cada uma dessas perguntas atingia camadas profundas. Você confia em mim, Mateus?
E ele balançava a cabeça, engolindo seco, porque sim, ele confiava. Mas confiar doía. Confiar significava abrir mão de controlar o rumo. Significava aceitar que a estrada nem sempre faria sentido. E ele estava aprendendo isso com cada passo. O grupo foi crescendo. Não apenas os 12, mas as multidões que seguiam. Às vezes eles nem tinham tempo de comer. Às vezes eram recebidos com festa. Outras vezes com pedras. Mas Jesus seguia com o mesmo ritmo, sem pressa, sem medo, como se tudo já estivesse escrito. Mateus começava a perceber que o reino não era um movimento de massa, mas uma revolução interna. Ele via pecadores sendo libertos, via crianças sendo abençoadas, via mulheres marginalizadas sendo restauradas. E tudo isso ia alimentando algo dentro dele que nem ele sabia que existia. Vocação. Em um vilarejo, Jesus foi convidado por um fariseu para jantar. Mateus entrou com os outros, mas ficou quieto num canto. Sentia-se deslocado. A casa era rica. Os olhos dos religiosos eram frios. E então, uma mulher entrou, uma pecadora pública. Caiu aos pés de Jesus e começou a chorar. Lavou os pés dele com lágrimas, secou com os cabelos. Os fariseus se escandalizaram, mas Jesus a olhou com ternura, perdoou e elogiou sua fé. E naquele momento, Mateus entendeu algo profundo, o escândalo da graça, que ela não fazia distinções, que ela corria solta, invadindo os lugares onde ninguém achava que Deus pisaria. E ele sorriu, porque ali estava ele, fruto desse mesmo escândalo. Em outra ocasião, enquanto cruzavam uma estrada estreita, alguns homens começaram a gritar insultos. Chamaram Jesus de blasfemo. Chamaram os discípulos de loucos. E Mateus sentiu a raiva subir. Ele ainda era humano, ainda era impulsivo. Mas Jesus apenas os olhou com compaixão e seguiu em frente. Mais uma lição. A missão era maior do que a reputação. A cruz vinha antes da coroa. E Mateus sentia seu interior sendo moldado dia após dia, não por força, mas por presença. Ele também via a humanidade dos outros discípulos. Pedro era corajoso, mas impetuoso. João era amoroso, mas ciumento. Tomé questionava tudo, e isso confortava Mateus, porque ali, no meio daqueles homens comuns, ele via um padrão. Jesus não escolhia os que o mundo achava prontos. Ele chamava os dispostos, os quebrados, os disponíveis. E isso o fazia seguir. Uma tarde, depois de um longo dia, Jesus sentou à beira de um poço e chamou Mateus. Sem multidão, sem palco, só os dois. Ele disse: "Você vai escrever." Mateus o olhou sem entender. "Escrever o quê, Senhor?" Jesus sorriu. "Tudo isso para que outros saibam, para que os que vierem depois conheçam a verdade." Mateus não respondeu, mas aquelas palavras queimaram em sua alma. Ele não sabia como, não sabia quando, mas soube, ali, que sua missão seria maior do que ele imaginava. Os dias passavam, os milagres se multiplicavam, mas também aumentavam os perigos. Jesus começou a falar de sofrimento, de rejeição, de morte. Os discípulos não compreendiam. Mateus ficava inquieto. Por que o mestre, tão cheio de poder, falava de entrega, de cruz? Mas ele também percebia. Havia uma tristeza nos olhos de Jesus, um peso nos ombros, como quem sabia que o fim estava perto. E Mateus queria congelar o tempo. Queria que aquela jornada não acabasse, mas no fundo sabia que algo maior estava por vir. Certa noite, enquanto todos dormiam, ele se levantou e caminhou sozinho até uma colina. Lá de cima, via a cidade ao longe, as luzes tremendo, o vento batendo no rosto. E ele orou, não em voz alta, mas com o coração: "Senhor, me faz digno." E lágrimas escorreram sem pressa, porque ele sabia que jamais mereceria aquele chamado, mas também sabia que não precisava merecer.
bastava permanecer. Ali, sob o céu estrelado, Mateus compreendeu. Ele não era mais o mesmo. O cobrador havia sido crucificado e agora o discípulo estava vivo. O tempo começou a se acelerar. O que antes era alegria e descoberta passou a ser tensão. Jesus falava abertamente sobre traição, sobre sofrimento, sobre Jerusalém. Mateus ouvia em silêncio. As palavras cortavam por dentro. Ele queria negar, queria crer que era só uma metáfora, mas os olhos de Jesus diziam o contrário. Ele sabia e ainda assim seguia, e isso desconcertava Mateus. O Messias não fugia do sofrimento. Ele andava em direção a ele. Quando chegaram à cidade, tudo parecia uma mistura de glória e agonia. A multidão o recebeu com ramos e gritos de hosana. Mas os fariseus afiavam seus argumentos. Os sacerdotes tramavam em segredo. E Jesus chorava. Mateus viu os olhos do mestre marejados ao olhar Jerusalém. Não era medo, era dor. Dor por um povo que não o reconhecia. E naquele momento, Mateus sentiu que a história estava prestes a mudar. Durante aqueles dias na cidade, ele escreveu mentalmente tudo o que via. A purificação do templo, os confrontos com os líderes, as parábolas cada vez mais intensas. Tudo tinha peso, tudo tinha urgência. E mesmo sem papel, Mateus registrava com a alma, porque ele sabia, um dia precisaria contar ao mundo, precisaria deixar claro que o homem que lavava pés era o mesmo que sustentava o universo. Na última ceia, ele quase não tocou na comida. Observava cada gesto, cada palavra. Quando Jesus pegou o pão e disse, "Isto é o meu corpo", Mateus fechou os olhos. Aquilo era mais que um símbolo, era uma entrega anunciada. Quando o cálice foi levantado, ele sentiu o coração apertar. O sangue ainda não havia sido derramado, mas já estava ali, prometido, selado, inevitável. E naquela noite, ele viu a face da angústia. No Getsêmani, Jesus suava como gotas de sangue. Mateus ficou à distância, mas observava. Via o Filho do Homem se dobrar em oração, pedindo ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado. Mas ao final, entregando-se à vontade divina. E ali, Mateus entendeu. Seguir Jesus era mais que milagre. Era cruz, era renúncia, era entrega. Até o fim, quando os soldados vieram, ele ficou paralisado. O beijo de Judas, a espada de Pedro, os gritos, a prisão, tudo foi rápido. E de repente, o mestre estava sendo levado. E eles, os discípulos, fugiram. Mateus correu, escondeu-se, chorou. A vergonha o engoliu. Como ele, que havia sido chamado com tanto amor, agora havia abandonado. Mas mesmo na fuga, ele não desviava os ouvidos. Ouvia as notícias chegando, as falsas testemunhas, as bofetadas, o silêncio de Jesus diante das acusações. E aquilo o rasgava por dentro. Ele queria ter feito algo, queria ter gritado, mas não conseguia. Só orava em lágrimas, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Ele não viu o julgamento, mas soube da sentença. E no dia seguinte, entre a multidão, escondido sob o capuz, ele viu o mestre carregando a cruz. Seus pés cambaleantes, seu rosto ensanguentado, os insultos, os soldados. E mesmo ali, Jesus não revidava, não amaldiçoava, não pedia vingança. Ele só seguia, como se soubesse que cada passo era parte do plano, como se o céu inteiro estivesse contido em cada ferida. Mateus caiu de joelhos, não gritou, não protestou, apenas chorou, porque ali ele viu o preço da graça, o peso do perdão, a profundidade do amor. E então veio o silêncio. Após a crucificação, as ruas pareciam vazias. Não era apenas a cidade que estava em luto, era o céu.
Era a alma de cada um que havia caminhado com ele. Mateus se recolheu. Não conseguia falar com ninguém. Ele só ouvia as frases repetindo na mente: segue-me. Perdoa-lhes. Está consumado. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo tivesse perdido sua luz. No terceiro dia, ele ouviu correrias, murmúrios, portas se abrindo com pressa. E então veio a notícia: o túmulo estava vazio. Alguns não acreditaram, outros correram para ver. Mateus caiu de joelhos sem fôlego. Algo dentro dele queimava de novo, uma esperança que parecia impossível, uma certeza que não podia ser explicada. Ele havia vencido, ele estava vivo e tudo fazia sentido. Jesus ressuscitou. A cruz não foi o fim, foi o começo. E ali, diante da vida que venceu a morte, Mateus entendeu de uma vez por todas: não havia mais espaço para dúvida. O evangelho que ele escreveria não seria só relato, seria testemunho de alguém que foi chamado do pó, de alguém que conheceu a verdade não com os olhos, mas com o coração. E ele escreveria com lágrimas, com temor, com fé, porque a história ainda estava só começando. Ele estava vivo, Jesus havia ressuscitado, e nada mais no mundo seria como antes. Mateus viu o Mestre novamente, não em sonho, não em memória, mas de pé, diante dos discípulos, com marcas nas mãos, mas com vida nos olhos. Aquele olhar, o mesmo olhar que o chamou quando era apenas um cobrador de impostos, agora brilhava com glória eterna. Era real, e Mateus caiu com o rosto em terra. Chorava, ria, tremia, como se sua alma estivesse renascendo junto com aquele momento. Jesus falou com eles, caminhou com eles, comeu com eles, explicou tudo. E Mateus ouvia com o coração queimando. As escrituras faziam sentido agora. Cada profecia, cada gesto, cada parábola. O que antes era mistério agora era revelação. O que era sombra agora era luz. Ele via Jesus como nunca antes. Não apenas como o homem que andava com eles, mas como o Filho de Deus, Rei eterno, Salvador do mundo. E então veio a comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras cortaram o silêncio como uma espada. Jesus não havia vencido a morte para que eles guardassem isso para si. Era para espalhar, era para escrever, era para anunciar aos confins da terra. E Mateus sentiu: a missão estava apenas começando. Ele voltou para casa com o coração explodindo. Olhou para as ruas de Cafarnaum com outros olhos. Já não era mais o lugar onde ele cobrava impostos. Agora era o lugar onde ele começaria a proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a boa notícia que mudou sua vida. E ele começou a escrever, não com pressa, mas com temor, com respeito, com lágrimas, com fé. Escreveu sobre a genealogia de Jesus para mostrar que ele era o cumprimento da promessa. Escreveu sobre o nascimento, os milagres, os ensinos. Escreveu com detalhes, com zelo, com paixão. Cada linha carregava memórias. Cada palavra era uma lembrança. Ele não queria que ninguém esquecesse o que viu. Não queria que o mundo deixasse de saber que Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele escreveu o Sermão do Monte. E ao escrever as palavras, bem-aventurados os pobres em espírito, ele chorou, porque sabia que ali estava ele, pobre, fraco, desprezado e ainda assim bem-aventurado. Escreveu sobre o Pai Nosso e suas mãos tremiam, porque agora ele orava com intimidade. Já não era um estranho, era um filho, um restaurado, um testemunho vivo da graça. Escreveu sobre a cruz, e nesse ponto parou muitas vezes. As palavras fugiam. Como escrever sobre algo tão santo? Como descrever o momento em que o sangue do Cordeiro foi derramado por toda a humanidade? Mas ele escreveu, porque o mundo precisava saber. Porque a cruz não era tragédia, era vitória, era redenção, era a ponte entre o céu e a terra. Escreveu,
sobre a ressurreição e sorriu ao lembrar da correria, do túmulo vazio, das lágrimas de Maria, do espanto dos discípulos, da paz que Jesus trouxe ao entrar em meio ao medo e dizer: a paz esteja convosco. Mateus sabia, não era uma história qualquer. Era a maior verdade já contada. E ele havia sido escolhido para contá-la, mas acima de tudo, ele escreveu sobre o chamado, sobre o momento em que Jesus o viu na coletoria e disse: segue-me, porque era ali que tudo começava, era ali que tudo mudava. E Mateus sabia, se Deus pôde chamar alguém como ele, então podia chamar qualquer um. Anos se passaram. As perseguições vieram, os discípulos se espalharam. Muitos foram presos, mortos, silenciados, mas a mensagem seguia viva. E o evangelho que Mateus escreveu começou a ser copiado, lido, proclamado, chegou a povos distantes, mudou corações, salvou vidas, como havia salvado a dele, e agora, ele já velho, sentado em silêncio, ouvia ao longe alguém recitando suas palavras. O Evangelho segundo Mateus, e ele sorria, porque não era sobre ele, era sobre Jesus. Sempre foi, sempre será. Ele apenas respondeu ao chamado. Apenas seguiu a voz que o encontrou quando ele era só um cobrador de impostos, perdido entre moedas e solidão. E talvez seja isso que você precisa lembrar hoje, que não importa o que você fez ou quem você foi, Jesus ainda chama, ainda transforma, ainda diz: segue-me. E quando você diz sim, tudo muda. O passado é apagado, a vergonha é lavada. A cruz se torna seu novo começo. Mateus às vezes se perguntava por que tinha sido escolhido. Entre tantos, por que ele? Por que o cobrador de impostos? Por que o traidor? Ele sabia que não havia nada em si que justificasse o chamado. Nenhum talento especial, nenhuma pureza, nenhuma justiça própria. Mas foi justamente por isso. Porque a escolha não era sobre mérito, mas sobre graça. Não era sobre quem ele era, mas sobre quem Jesus era. O evangelho que ele escreveu não foi apenas um relato dos fatos. Foi o testemunho vivo da misericórdia que ele conheceu. Os anos passaram. As lembranças continuavam vivas. Ele via cada rosto, cada milagre. Cada dia andando pelas estradas poeirentas da Galileia. Lembrava das tempestades no mar, dos risos ao redor da fogueira, dos momentos em que Jesus curava com uma palavra e dos silêncios, os silêncios que diziam mais do que qualquer discurso. Cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Tudo isso ele guardou com zelo, como quem guarda algo sagrado. E ao escrever, ele sabia, não estava escrevendo para ser famoso, nem para ser lembrado. Estava escrevendo porque o mundo precisava conhecer aquele que mudou tudo. Muitas vezes ele teve medo. As perseguições aumentaram. Os discípulos estavam sendo mortos. A fé custava caro, mas mesmo diante do risco ele não recuava, porque o que ele viu, ninguém podia apagar. O que ele viveu, ninguém podia tirar, nem espada, nem prisão, nem morte. Ele era uma testemunha, e uma testemunha não se cala, uma testemunha permanece. Uma testemunha proclama mesmo que custe tudo, e custou. Ele foi odiado, foi caçado, foi ameaçado, mas nunca abandonou a missão, porque sabia que a verdade não depende de conforto, e o evangelho não avança pelo caminho mais fácil. Ele continua, mesmo quando tudo parece ruir, porque é a verdade de Deus, e nada pode detê-la. Ele ouvia dizer que seu evangelho estava sendo lido por comunidades distantes, por irmãos que ele nunca conheceria, por povos de outras línguas, e isso o emocionava, porque entendia que o que Deus começou através dele jamais terminaria ali.
A mensagem atravessaria gerações, transbordaria continentes e alcançaria corações séculos à frente. E ele sorria, porque tudo começou com um simples chamado: segue-me. Quando os últimos dias se aproximaram, ele já não escrevia mais. Já havia entregado o que precisava, mas orava. E quando fechava os olhos, não via o passado com culpa, via com gratidão, porque todo o peso que carregava havia sido deixado na cruz. Toda a condenação havia sido destruída naquela manhã de ressurreição, e agora ele aguardava o reencontro. O dia em que veria novamente o Mestre, não mais com feridas, mas em glória. Ele não temia a morte, porque conhecia aquele que venceu a morte. Ele não temia o fim, porque sabia que era apenas o começo. Ele não lamentava o preço, porque o valor da salvação era incalculável, e enquanto suas forças se esvaíam, sua paz crescia. A mesma paz que sentiu no dia em que foi chamado, a mesma voz que disse: segue-me, agora ecoava de novo, mas dessa vez dizendo: vem, vem, servo bom e fiel. E ele foi. Em seus últimos dias, Mateus foi lembrando de cada pessoa que viu ser transformada por Jesus. Lembrava da mulher adúltera perdoada em praça pública, do cego que enxergou a primeira vez e correu para ver o rosto de quem o curou, do paralítico que saiu andando diante dos religiosos, carregando a própria cama como troféu da fé. Lembrava das crianças correndo ao redor do Mestre, da viúva que sorriu após receber o filho de volta. Lembrava até dos fariseus, aqueles que odiavam Jesus, e de como até para eles ele oferecia verdade, porque era para todos. Mateus escreveu tudo com reverência, não como um escritor profissional, mas como um servo. Cada palavra escrita era um testemunho, cada parágrafo uma oração. Ele queria que as pessoas não apenas lessem, mas encontrassem. Que cada frase fosse uma porta para Jesus, e que mesmo séculos depois, alguém pudesse abrir aquelas páginas e ouvir a mesma voz que um dia o chamou: segue-me. E o tempo passou. Ele viu irmãos seus sendo mortos, um a um. Viu igrejas perseguidas, viu o medo tentando calar a mensagem, mas também viu a coragem de homens e mulheres simples, cheios do Espírito Santo, levando o Evangelho com ousadia. E isso bastava, porque a semente havia sido plantada e continuava a frutificar. Mateus sabia que sua história não era sobre ele, não era sobre sua queda, nem sobre sua vergonha. Era sobre Jesus, sempre foi e sempre seria. Ele era apenas uma voz que um dia foi calada pela culpa, mas que a graça fez voltar a falar. Quando seus olhos se fecharam pela última vez, não havia dúvida, não havia medo, só paz, porque ele tinha cumprido o que o Mestre havia dito, escreveu o que viu, testemunhou com a vida e agora descansava. Mas o Evangelho que ele deixou ainda vive, ainda fala, ainda chama, porque o mesmo Jesus que passou por Cafarnaum e chamou um cobrador de impostos, hoje passa por aqui e chama você. Se essa história falou com você, se o chamado de Jesus tocou seu coração, então não ignore. Hoje é o dia da sua resposta. Diga sim, volte para Jesus. Confie nele, entregue sua vida a ele agora. E se você crê que outros também precisam ouvir essa mensagem, então curta este vídeo. Comente dizendo: Jesus me chamou. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há perdão, porque essa é a verdadeira boa notícia. E ela começa com um simples passo: segue-me.